Boa tarde, pessoal. Hoje vamos começar mais um episódio do CGD Podcast. Vamos falar sobre a reforma do ensino médio. Para começar, trouxemos aqui a convidada Maria Vitória. Ela é secretária de Educação do Brasil. Boa tarde a todos. Prazer, Maria Vitória. Sou secretária de Educação. Trouxemos também o sociólogo Danilo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? E trouxemos a recrutadora de RH, Bia Portugal. Boa tarde, gente. E professor do Colégio Santo Agostinho, Marcos Vinícius. Bom, então acho que a gente, depois de apresentar todos os convidados, podemos começar o podcast. Para isso, a gente precisa primeiro entender por que ocorreram mudanças no ensino médio, e para isso eu vou chamar a nossa secretária de Educação, Maria Vitória, para esclarecer um pouco o porquê das mudanças. Então, a reforma do ensino médio ela foi motivada basicamente para poder reduzir a evasão escolar, e essa principal mudança foi o aumento da carga horária, que foi de 1.800 horas para 2.400 horas nos 3 anos. E o total é de 3.000 horas e foi 600 horas restantes com os itinerários formativos. Então, mas o que é essa evasão escolar e por que ela ocorre? Olha, a evasão escolar ela é quando o aluno, a criança ou adolescente, né, está matriculada na escola, mas ela não atende a aula. Isso se dá muitas vezes devido porque a criança não tem condição de ir à escola, ou ela precisa trabalhar para poder sustentar a família e acaba não podendo estar presente na aula, né? E cabe muitas vezes aos professores e à equipe da escola de incentivar a criança, incentivar o adolescente a estar presente lá, e também é trabalho dos pais. Sei que muitas crianças no contexto presente não têm, porém também é trabalho deles incentivar o aluno a ir à escola. Isso acaba sendo um problema, essa falta de incentivo. Então, aproveitando o gancho do Danilo, com a reforma do ensino médio, a gente busca deixar o ensino mais atrativo, justamente porque o ensino médio antigo ele era mais rígido e mais desinteressante para os alunos. Essa reforma do ensino médio ela busca flexibilizar o currículo e oferecer opções mais atrativas para os interesses e para as necessidades dos jovens. Mas vocês enfrentaram muitos desafios para implementar o ensino médio nos colégios? Sim, a nossa principal dificuldade foi garantir que todas as escolas tenham infraestrutura e professores para poder oferecer os itinerários formativos. E uma grande outra dificuldade também foi a diferença entre as redes de escolas públicas e as redes de escolas particulares, né, as privadas, já que as escolas públicas elas não conseguiam oferecer todas as opções de itinerários formativos. Então elas acabaram limitando as escolhas dos alunos. Justamente isso, as escolas públicas elas têm uma condição pior das escolas privadas. Então as escolas privadas elas têm laboratórios, itinerários diversos. Você vê a Escola Santo Agostinho tem 6 itinerários por tempo, uma biblioteca muito boa, e essas coisas acabam fazendo diferença e acabam evidenciando como a diferença entre a escola pública e a privada é discrepante. Então isso gera uma desigualdade no ensino muito maior do que já existia dentro do Brasil. Cara, é verdade. Até porque o Enem ele não cobra os conteúdos de itinerários formativos. E até porque isso acaba ampliando a desigualdade no acesso ao ensino superior. Eu, como recrutadora de RH, eu acho a reforma extremamente válida. As empresas cada vez mais valorizam competências socioemocionais, pensamento crítico e habilidades técnicas, tudo que a reforma de fato valoriza. Só que quem garante que os alunos vão conseguir desenvolvê-las? Quem garante que o que a reforma impõe e o que a reforma mudou de fato não vai acabar impactando a saúde mental dos alunos, não vai acabar fazendo com que eles não consigam trabalhar em equipe, que eles não consigam impor um pensamento ou se comunicar bem. Já. Falando um pouco de carga horária, professor Marcos, pode nos contar como que era o ensino médio na escola onde você trabalhava antes e depois da reforma, e como a mudança na carga horária pode acabar te prejudicando no seu trabalho e na sua saúde mental? Oi pessoal, tudo bem? Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, depende do horário que você estiver vendo isso. Enfim, sempre que a gente tem alguma novidade, né, dentro do nosso ofício, que a gente faz com, obviamente,
bastante intensidade, a gente planeja as coisas com muita calma, enfim, né? E o tempo de trabalho vai nos dando também uma certa experiência, né? Fazendo com que a gente, às vezes, fique até mesmo dentro de uma área de conforto, mas, enfim, a gente está sempre tentando buscar fazer melhor, enfim, né? Mas sempre que vem uma novidade assim, a gente fica um pouquinho estarrecido, né? Como é que vai ser, né? Como é que a gente vai conseguir atuar nessa nova realidade, enfim, né? Assim como foi a pandemia trouxe a necessidade da gente mudar completamente a nossa forma de pensar em educação, né? Mas conseguimos, né? Porque acredito que quando a gente faz as coisas com boa intenção, com vontade, a gente consegue fazer e chegar ao nosso ponto ideal, né? Então, o que acontece? Nessa nova forma de pensar em ensino médio, as matérias clássicas, né, elas tiveram que reduzir o seu conteúdo não, o seu tempo de execução, para colocar as matérias eletivas, né, para que a gente possa fazer uma carga horária aprazível para o aluno, que não seja extremamente cansativo, mas que o professor também precise contemplar o conteúdo que ele trata nas disciplinas que não são eletivas, né, nas disciplinas clássicas, né. E eu fiquei um pouco desesperado, porque a biologia é gigante, né, e eu tinha até então 3 tempos de biologia semanais, né? E eu gostaria de ter um 4º, né? Naquela ocasião. Só que o que aconteceu? Ao invés de jogar um 4º tempo, eu tive que perder um tempo por semana. E aí eu tive que reformular toda a minha forma de pensar a biologia. E dentro de uma escola como o Colégio Santo Agostinho, é muito difícil você apenas tirar, né, um conteúdo. Você tem que manter o conteúdo e talvez pensar uma reformulação de que a gente consiga fazer um estudo aprofundado sobre os assuntos trabalhados, né, porém um tempo menor e que não prejudique nem ao aluno, né, o estudante, nem ao professor e nem, obviamente, a formação do indivíduo. Mas, enfim, dá medo, foi difícil, foi penoso, eu tive que repensar várias formas de atuar, eu tive que repensar toda a minha parte de performance como professor, mas no final deu certo. A gente teve aí a felicidade desse ano passado, né, no final do ano, foi o primeiro e terceiro ano que estava inserido no ensino médio. A gente teve resultados incríveis no vestibular, enfim, no final das contas foi uma tempestade, um terremoto, mas que a gente conseguiu se adequar a uma nova realidade, foi legal. Porém, assim, a gente tem que pensar que o novo ensino médio ele traz também algumas coisas que são interessantes, como, por exemplo, trabalhar algumas habilidades dos alunos que passavam batido no ensino clássico, como, por exemplo, né, aprender oratória, aprender a debater, aprender a discutir ideias, né, aprender a pensar no que é ensinado e como eu posso inserir isso na minha vida, né, e também abrir norte. Porque muitas vezes a gente é influenciado por amigos, por familiares, né, a fazer algo que a gente, obviamente, nem pensa, talvez, ou, enfim, a gente segue a carreira de um pai, ou a gente segue a carreira que é uma carreira mais rentável, entre aspas, né, e a gente acaba não dando valor ao que a gente ama fazer, ou que a gente, de fato, tem sensibilidade, né. Então, o novo ensino médio trouxe a possibilidade, com as eletivas, de você viajar por um mundo que foge, assim, sai muito dos muros da escola, né? Pensar coisas que são além das disciplinas clássicas, né? E ajudou também aos alunos conseguirem ter um rumo e pensarem melhor ou despertar interesse sobre outras áreas que, de fato, são áreas que esses alunos podem fazer com mais maestria, visto que eles conseguem se enquadrar. Então, ter a possibilidade de conhecer novas áreas, conhecer novos rumos, também é um pouco interessante para o aluno que está escolhendo nesse exato momento o que ele vai ser da vida dele, né? Bom, no mais, tudo que é novo assusta. Realmente eu gostaria de ter mais tempo, não tem jeito, mas enfim, a gente se adequa fazendo um bom trabalho. Quando a gente faz o que a gente ama, quando a gente acredita no que a gente faz e quando a gente tem paixão, não só pela prática, mas como pelas pessoas que estão ao seu redor, que são os nossos alunos, a gente consegue o mundo, e o mundo sempre tem pra gente. Eu também acho que com a possibilidade de escolher os itinerários formativos, ao risco do ensino superior ser comprometido, caso o aluno não tenha tido uma base sólida nas outras disciplinas. Como na ênfase em matérias, como por exemplo filosofia e sociologia, o repertório cultural e crítico dos alunos pode ser altamente prejudicado por ter deixado essas matérias de lado. Nesse sentido, a gente não pode deixar de ressaltar que a reforma ela acaba limitando a construção de identidade dos alunos, porque ela obriga os alunos a já escolherem meio que uma alternativa para suas carreiras de uma maneira muito precoce nessas tais eletivas também, né? Isso acaba limitando as possibilidades de escolhas do aluno
que pode prejudicar a sua visão da sua própria identidade no futuro. Então, eu acho que a gente pode concluir que a reforma do ensino médio ela tem um alto potencial para ser algo muito eficaz. Só que por conta de alguns problemas, como desigualdade social e por falta de incentivo, elas podem acabar não sendo tão importantes e tão levadas em conta pelos estudantes quanto ela deveria ser. Bia, justamente isso. O novo ensino médio é um projeto que criou muita esperança para o país, porém não foi atingido de maneira esperada. A gente queria outro resultado e acabou que não foi isso que tivemos. Mas fazer o quê, né? Realmente eu achei muito interessante assim, entender como é que ele funciona, sabe? O ensino médio, né? Seus impactos, como que eles impactam assim na vida, né? Os alunos, professores, e tudo isso eles fizeram, né? Para conseguir o resultado que eles conseguiram, né? Não é dos melhores, mas eu acho que acaba sendo melhor assim, né? Para os alunos. Então o podcast vai ficando por aqui. Eu quero agradecer, né, a todos os nossos participantes, nosso sociólogo, secretária de Educação, recrutadora de RH, nosso professor Agostinho Marcos Vinícius, né, e todos os convidados e os que estão assistindo também. Muito obrigada pelo Muito obrigado, gente. Valeu. Muito obrigada.